Fala, povo, tudo bem? Vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com objeto inteligente. O objeto inteligente, ele é uma ferramenta, um recurso, na verdade, bastante útil do Photoshop, que serve para a gente trabalhar com camadas de imagem, fazer alterações nela sem que a gente perca a imagem original, mais ou menos parecido com aquilo que a gente viu na máscara, tá? Só que aplicando alguns recursos, alguns efeitos, trabalhando com brilho, contraste, etc. E você não perde o original, ou seja, você não destrói a imagem, você aplica um efeito sem destruir. Você pode tirar isso depois da imagem quando for necessário, você pode fazer qualquer tipo de alteração nesse sentido, tá legal? Mostrando, obviamente, fica mais fácil. Vamos lá, vou abrir o Photoshop aqui para vocês verem e acho que é tranquilo de entender. Bom, vou criar um arquivo novo qualquer aqui. Vou fazer aquele nosso padrão lá, 4, tá legal? Certo, eu vou abrir uma imagem que eu deixei salvo aqui. Abrir na verdade não, eu vou incorporar, tá? E vocês vão perceber que quando a gente trabalha uma imagem, quando a gente incorpora uma imagem para trabalhar aqui no Photoshop, automaticamente ela já vem como um objeto inteligente, tá? Então deixa eu só abrir aqui a imagem sobre objeto inteligente. Vou pegar a imagem aqui da minha cachorra, certo? Então vocês já fizeram isso várias vezes na sala de aula, só que a gente não tinha ainda, aliás no laboratório, só que a gente ainda não tinha falado sobre de fato o objeto inteligente, tá? Então quando eu incorporo a imagem, eu aplico, que eu dou OK, que eu dou o Enter aqui, automaticamente, percebe aqui ó, onde está apontando a setinha do mouse que tem esse quadradinho diferente aqui? Esse quadradinho na verdade significa que essa camada é um objeto inteligente. Ó. Vou deixar o mouse aqui parado em cima, miniatura de objeto inteligente. Ou seja, essa minha imagem aqui, ela é de fato um objeto inteligente, já, tá? Por isso que algumas vezes durante a aula eu mostrava para vocês e falava, um dia a gente vai conversar sobre isso, que eu clicava com o direito e vinha aqui em rasterizar camada. Percebe? Não é mais um objeto inteligente. Agora essa camada é uma miniatura normal de uma imagem qualquer. Tá? Quando você rasteriza, ela perde a característica de objeto inteligente que ela tinha anteriormente. Tá? Vou dar Ctrl Z aqui, porque na verdade a gente agora de fato vai trabalhar com objeto inteligente. Certo? Vamos lá, função desse objeto. Uma das funções que é muito útil, vamos supor que nessa imagem aqui eu queira trabalhar algumas coisas, por exemplo, deixar um pouco mais colorida, ela está um pouco sem saturação, algo do gênero. Aqui no menu imagem, em ajustes, eu tenho todos os tipos de ajustes de imagem que a gente pode ter. Tá? Mais tradicional, que é aqueles que a gente utiliza no nosso controle remoto da TV, por exemplo, menos brilho, mais brilho, né, que é o brilho contraste, né? Então aqui uma foto sem brilho, percebe que aqui ela até ficou defeituosa de tanto brilho que eu tirei, e aqui estourada, com excesso de brilho, tá? Vou deixar ela no 0 aqui. E o contraste, mais contraste, menos contraste, certo? Vou cancelar aqui. Outros ajustes que a gente pode ter aqui, ó, de níveis, tá? Diminuir o preto da imagem, diminuir o branco da imagem, os níveis de entrada aqui da imagem, deixar ela mais clara, mais escura, tá? Tudo isso a gente pode mexer. Vou cancelar. Outro ajuste que a gente tem, bom, tem milhares, mas vou mostrar mais um aqui que é o matiz saturação. Saturação, quando você aumenta, você deixa ela mais colorida, mais intensa, mais forte. Quando você diminui, ela vai beirando o preto e branco. Se você tirar tudo, ela fica de fato preto e branca, tá? Então aquelas fotos com cara mais antiga, assim, a gente consegue deixar ela com pouca saturação. Vou deixar no 0 aqui. Matiz, ele vai puxar para essas cores que tem aqui, tá? Ele vai trabalhando aqui a mistura das cores. Fica um negócio meio esquisito, um negócio meio psicodélico talvez, né? Tá? Mas são efeitos que a gente pode utilizar. E a luminosidade, que é apagar a imagem, deixar clara totalmente, tá?
como se tivesse uma camada de luz ali. Outro recurso dentro de Matiz Saturação, a gente pode clicar em colorir. Aí ela vai ficar com uma cor só. Vermelha, lilás, azul, verde. Posso aumentar a saturação, diminuir e por aí vai. Bastante utilizado também, tá? Vamos supor que eu queira de fato aqui aplicar uma cor nessa... Já vou deixar meio amarelado aqui, meio sépia. Tirar um pouquinho da saturação. Beleza, vamos supor que eu queira deixar isso assim. Vou dar o OK. Se essa imagem não fosse um objeto inteligente, aliás, vou até mostrar para vocês. Eu vou abrir uma imagem qualquer aqui, ó. A outra imagem da minha cachorra, ela querendo pegar a gata da vizinha, tá? Então vamos supor aqui, ó, vou desbloquear a camada. Eu vou de fato aqui fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Matiz Saturação. Vou colorir e deixar essa imagem lá com uma cara mais antiguinha, assim, mais sépia, tá? Beleza? Se eu der o OK, eu transformei a imagem. Vamos supor lá na frente, você fez outras modificações aqui, aplicou texto, aplicou um texto, colocou o logo da sua marca, né? Vamos supor que você tenha lá a imagem do logo da sua marca de ração. Então eu vou pintar aqui de rosa, pôr um traçado rosa mais clarinho aqui, vou aumentar esse traçado, pronto, tá? Então vamos supor que você fez uma infinidade de alterações aqui, de recursos, ficou 2, 3 horas trabalhando na sua imagem, né? E beleza, concluiu. Aí você mandou para o seu cliente, ok? Mandou para o cliente, ele falou assim: pô, legal, gostei, acho que está tudo ótimo, eu só queria que essa imagem aí não fosse dessa cor antiga, nessa cor sépia. Eu queria a imagem numa cor tradicional. O que você faz? Chora, né? Por quê? Porque você vai ter que refazer tudo, né? Se você sair dando Ctrl Z, você perdeu tudo que você fez, tá? Isso aqui não é um objeto inteligente. No objeto inteligente, ó, eu tenho em sépia, escrevi lá o meu texto, né? Posicionei, coloquei lá o logo da empresa do meu cliente, coloquei lá a cor certinha, ok. Aumentei o traçado de novo, fiz mais ou menos o que eu tinha feito lá, tá? Enfim, fiz uma infinidade de coisas, não só essas duas, vamos imaginar isso, e daí mandei para o cliente, ele falou assim: pô, mas eu não queria que a imagem fosse em sépia. Ok, pronto, não tá mais, tá? Então, ou seja, aquele filtro que eu coloquei aqui de matiz saturação, ele entra como um filtro inteligente, ó. Eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser. Inclusive, vamos mexer aqui, ó, vou estourar o brilho. Certo? Eu posso fazer qualquer tipo de alteração que a imagem ela continua ali, ó. Se eu vier aqui e tirar tudo, ela volta para o original, tá? Então é um recurso muito, muito, muito útil, ok? E se eu quiser fazer alguma alteração nessa imagem, na imagem em si, e não no efeito que eu estou jogando sobre ela, o que eu posso fazer? Eu dou 2 cliques aqui, ó, na minha camada do objeto inteligente, vou dar OK, ele abre numa nova aba. Aí eu posso alterar essa imagem e salvar para ela atualizar dentro da minha do local de fato onde eu estou trabalhando, tá? Da arte que eu estou fazendo do meu cliente. Então vamos supor que dentro dessa imagem aqui eu vou utilizar sei lá, o pincel aqui, vamos supor, tá? Vou fazer qualquer coisa aqui, tá, pessoal? E eu vou apagar isso aqui, ó. Apagar não, eu estou pintando de branco, na verdade. Reparem que essa alteração que eu estou fazendo, ela é na imagem mesmo, não é num objeto inteligente, tá? Então eu tirei aqui essa parte, opa, tirei meu cabelo. Tirei aqui essa parte do céu, esse lado aqui da imagem. Se eu fechar aqui e salvar, vou dar o OK. Olha lá, ele sumiu com aquela parte da parede que eu tinha aqui, tá? Então posso mexer na imagem
destrutivamente, vamos colocar isso entre aspas? Sim, entre aspas está aqui, ó, destrutivamente eu destruí esse pedaço da imagem. Esse não volta mais. Agora, os efeitos que eu apliquei em cima do objeto inteligente voltam sim, tá? Tudo bem? Acho que dá para entender, é tranquilo, a função do objeto inteligente, ok? Além dessa prática, quais outras práticas a gente tem de objeto inteligente? Eu baixei aqui, ó, um mockup, tá? Esse mockup é o que? É uma embalagem de chocolate, eu peguei isso pronto na internet, tá? Eu vou extrair aqui mesmo, tá aqui, ó, ok? Vou abrir isso aqui no Photoshop. Então, ó, isso aqui eu peguei nesse site, daqui a pouco eu vou mostrar esse site para vocês, é super, super funcional pra gente. Eles normalmente colocam essa camada em cima, mostrando de onde veio a coisa e tal. Essa camada a gente pode apagar, obviamente. Beleza? Reparem, eu tenho uma imagem de um chocolate aqui. Só que esse chocolate, ele é um mockup. O que é um mockup? Ele serve para a gente aplicar nossas imagens ali. Pra gente fazer ele está pronto para a gente fazer alterações nessa imagem. Vou mostrar na prática aqui como funciona. Então eu vou só mostrar aqui, ó, vou tirar algumas visualizações, ó, são efeitos que estão aqui, ó, tá? Esse é o chocolate em si. Diversas coisas aqui. O que acontece é o seguinte, eles deixam essa parte, tá até escrito aqui, editing, né? Eles deixam essa camada aqui preparada para você alterar, colocar a imagem que você quiser e daí você vai refazer a embalagem desse chocolate, ok? Vou dar 2 cliques, reparem, ele abriu em outra camada, então aqui eu posso fazer qualquer alteração. Por exemplo, vou lá no matiz saturação, ó, só para vocês verem, tá? Uma alteração bobinha aqui pra gente fazer. Vou clicar no colorir e vou colocar um esverdeado aqui, ó. Beleza? Se eu fechar e salvar, pronto, meu chocolate era rosa, agora é verde. Dei um Ctrl Z aqui, beleza? Vou abrir de novo. Ao invés de eu fazer essa alteração que eu fiz, que foi mudar a cor da imagem inteira, vamos tentar fazer algo diferente aqui, ó. Eu vou incorporar essa outra imagem da minha cachorra aqui. Olha que delicada, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui só essa imagem. Certo? Vamos testar e ver o que está acontecendo. Vou fechar aqui, ó. E salvei. Olha lá. A foto agora ela tá lá no chocolate. E repare que esse mockup ele é tão bem feito, ele é tão bonitinho. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Que ele tem até, ó, como se fosse a borda ali, ó. Tá vendo? Ó que legal. A sombra. Ó, ele aplica até na foto aqui direitinho, tá? Óbvio que eu coloquei uma imagem qualquer, mas vamos trabalhar com a ideia de que você poderia, de fato, trabalhar com essa imagem aqui, né? Colocar texto aqui. Chocolate para cachorro. Vai ficar porco, tá? Vai ficar mal feito, tá sem contraste. Vou aplicar uns efeitinhos aqui para ver se melhora. Opções de mesclagem na camada. Vou sobrepor a cor, vou trocar a cor dele. Vou pegar esse rosa aqui, ó, tá? Sobreposição de cor. Cliquei aqui, ele vira um conta-gota. Vou pegar esse mais escuro aqui, ó. Não, mais clarinho. Vamos lá. Vou colocar aqui, de repente, um traçado. Um traçado nesse rosa mais escuro. Vou aumentar aqui, ó, só pra... Tá porco, tá, galera, o negócio aqui. Com a cor branca. Pronto. Só pra gente ter uma ideia, tá? Não tô me preocupando de fato como se isso fosse uma arte. Beleza? Vou salvar aqui. Sim. Aplicou o nome do chocolate aqui. Chocolate para cachorro. Ok? Então percebam a utilização do objeto inteligente. Eu faço alterações nele através de uma outra aba do Photoshop, trabalho independente,
a hora que eu fecho salvo, ele aplica dentro dessa camada, tá? Foi o que eu fiz aqui, né? Que eu dei 2 cliques, eu apaguei eu pintei na verdade de branco por cima aquela parte que eu tinha aqui e ele automaticamente levou para a imagem que a gente estava trabalhando, tá? Então é bem tranquilo. O site que eu utilizei para pegar mockup, e tem um monte lá, o que é bastante útil para vocês, né? Imagine que quando você vai apresentar para um cliente isso, é muito mais legal você apresentar dessa forma, como vai ficar a nova embalagem dele, do que você apresentar, enfim, apenas a arte, né? Como se fosse isso aqui, e falar assim, olha aí, essa vai ser sua embalagem. O cliente não visualiza de fato como vai ser. Então esse recurso ele é super útil, tá? E é o objeto inteligente que ajuda a gente nisso. Um detalhe, antes de eu mostrar como eu baixo o mockup lá, se você tiver, por exemplo, e mais pra frente a gente vai ver isso, se você trabalhar com uma imagem, um vetor, alguma ilustração lá no Illustrator, você pode colocar ela aqui no Photoshop, ela vem como objeto inteligente. Se você der 2 cliques, ele vai abrir o Illustrator para vocês, tá? Daí você faz as alterações necessárias no Illustrator, quando você salvar, ele atualiza na camada do Photoshop. Então, assim, os softwares eles conversam de uma maneira muito útil pra gente, beleza? Então vamos lá, o site que eu usei foi esse aqui, ó, que é o freepsdtemplates.com, tá? Ele tem uma guia premium aqui, que ela é paga, mas ele tem muita coisa aqui nos mockups que são free, tá? Ele tem alguns aqui que estão em destaques, ok? Se você clicar nas categorias, ele vai para a parte premium, ou seja, é paga, tá? Eu não sou premium, eu não uso as coisas pagas, mas se você vier aqui no search, por exemplo, vou colocar aqui, ó, magazine, tá? Como tá em inglês, a gente faz a pesquisa em inglês. Vou pesquisar revista, ó, vários mockups de revista, uns bem legais inclusive, tá? Ó, aqui por exemplo tem 2 frees, vamos ver. Ó, tá em PSD, que é o formato do Photoshop, ideal pra gente. Vamos ver se funciona. Bom, download aqui. Foi aqui que eu peguei o do chocolate, tá? Eu coloquei package, né, que são embalagens, e daí apareceu aquela do chocolate. Quando você clicar, eles são 15 segundos aqui, como a gente é o usuário free, né, tem esse tempinho de espera, mas é super rápido. A hora que dá o 0, ele já está fazendo o download aqui no cantinho para mim. Pelo jeito esse mockup é um pouco grande. Caramba, ele tem 280 megas. Tá fazendo aqui o download, tá? E eu tô falando desse site porque o exercício que nós vamos propor para vocês, que a gente vai postar na plataforma. Eu tô falando a gente, pessoal. Eu esqueci de falar, enquanto faz o download, deixa eu aproveitar. Eu tô gravando essa videoaula, mas como a gente divide turma, vai ser uma videoaula só para as 2 turmas, tá? Então, obviamente, tudo que eu tô falando serve tanto para minha turma quanto para a turma da professora Diliane, que a gente divide entre os laboratórios, tá? Inclusive ela que tá fazendo tá produzindo aí o texto e as especificações do exercício que vocês vão fazer, e esse exercício obviamente ele vai ser publicado lá no OneDrive, como a gente já tem feito no laboratório, tá bom? Então, só para deixar claro, eu esqueci de falar isso no começo, mas vou aproveitar para falar agora. Tudo que eu estou falando aqui serve tanto para minha parte da turma quanto para a parte da professora Diliane, beleza? Então tá aqui, ó, baixou a revista. Vou copiar lá para a pasta, só para ficar um pouco mais organizado. Não deixar aqui bagunçado nos downloads, que eu tenho um pouco de toque. Aulas, plataformas gráficas, objeto inteligente. Vou colar aqui. Normalmente ele vem em formato zip, tá? Então basta você extrair, usando o software que você utilize para isso. Não sei qual é. Esse mockup é bastante grande. Vamos ver. Ele trouxe uma versão para Mac, parece. Bom, tá aqui, ó, tem 2 mockups de revista. Vou abrir o primeiro, não sei, é uma surpresa pra mim ainda. Bom, vou pagar aquela camada de propaganda deles. Bem legal, hein? Ó, tem 1, 2, 3, 4 áreas para serem editadas. Vamos ver quais são. Abrindo a primeira delas. Então a primeira delas é essa revista aqui, branca,
aqui em cima. A segunda delas é uma lateral aqui. Vamos ver onde isso tá. Mockup Magazine. Ah, é aqui, ó. Olha que legal. É o cantinho aqui da revista. Que bacana. Muito provavelmente os outros dois editáveis são isso também. Né? A capa da revista de baixo, que ela nem aparece inteira, mas está aqui feito. Nossa, mockup excelente. Grandão, mas excelente. E esse provavelmente é a lateral dela aqui também. Exatamente, ó. Aqui, né? Então, eu vou alterar esse só pra gente brincar aqui. Vou abrir uma imagem aqui. Vamos incorporar aqui. Bom, vou pegar minha cachorra linda aqui. Putz, tá meio porco esse fundo. Vou pintar de branco. Tá? Não, melhor. É meio porco fazer isso, mas vou largar aqui. Opa. A imagem. Vou perder um pouquinho de resolução, tá? Mas é só pra gente testar. Salvei. Oh, que beleza. Nesse segundo aqui, vamos ver o que dá pra fazer. Aliás, ó, melhor. Ela tem um risquinho aqui. Vamos tentar trabalhar direitinho isso? Não, vai ter que ficar sem risco, gente. Eu já salvei e fiz bobagem. Mas tudo bem. Vamos trabalhar nesse aqui, ó. Mockup Magazine. Óbvio que eu vou colocar aqui o nome da minha cachorra, né? Que é Masaya. Opa, camada errada. Vou inverter aqui, ó. Certo? Vou apagar essa parte de baixo, óbvio. Deixa eu selecionar aqui. Opa, camada errada. Pintei de branco a parte de baixo. Vou trocar essa cor, né? Vou colocar a cor padrão deles ali, ó. Ficou mais bonitinho. Beleza. Primeira parte está feita. Que bonitinho. Revista de baixo, vamos lá. Vou colocar uma outra imagem dela. Colocar incorporado. Vamos pegar... tanto faz, pode ser essa. Também a imagem já não tem resolução, eu ainda estou esticando. Vai ficar mais ou menos isso aí, hein? Ué, não atualizou. Tem uma outra aqui, ó. Tem 3. Eu achando que eram 2. Tem uma embaixo e tem outra aqui, ó. A imagem que eu acabei de colocar tá aparecendo aqui, ó, o gatinho. Então tinham 3 revistas aqui, eu que não tinha visto. Essa aqui a gente não vai... A gente não tem possibilidade de alterar. Apenas essa. Só para concluir. Masaya. Vou colocar aqui. Só tomar cuidado que tá na cor cinza. Vou pôr na cor branca para dar contraste. Certo? Vou selecionar aqui. Pegar essa cor. E vou pintar essa camada de baixo aqui para apagar o texto deles com o baldinho de tinta aqui mesmo. Opa! Ué, por que ele não tá pintando? Bom, foi. Certo? Tá aqui. Uma alteração tá aqui. A outra alteração tá aqui. Ela quase não aparece. É o outro mockupzinho, né? O outro objeto inteligente. Essa lateral. E a parte de cima. Obviamente que se trata de uma revista, o ideal seria eu ter aqui
o nome da revista, o título da revista, as manchetes e por aí vai. Vocês já fizeram capa de revista, vocês sabem do que eu estou falando, beleza? Bom, mas em relação ao objeto inteligente, é isso. Eu acho que a gente não tem grandes dificuldades para poder trabalhar, né? Principalmente a parte de mockup, que é muito útil para a gente da publicidade. Então, a partir de agora, quando vocês forem entregar algum trabalho de vocês, alguma coisa do tipo, acho interessante vocês apresentarem dessa forma para o professor e não simplesmente uma arte falar assim, isso aí vai na revista. Poxa, agora você já sabe, mostra na revista como que fica. Beleza? Tudo certo, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no fórum pra gente. Entre em contato com a gente está à disposição. Tanto eu como a professora Giliane. Obviamente, as dúvidas, tirem, quem for da minha parte da turma, tirem comigo. Quem for da parte da turma da Giliane, tira com a professora Giliane. A gente está à disposição. Beleza? Vocês têm um exercício para vocês. Conto com todos. Um abraço.